Oi, gente! Hoje a gente vai estar sintonizado com uma jornalista que é a maior jornalista de celebridades do nosso país, que está todos os dias dentro das nossas casas, de segunda a sexta-feira, trazendo o de melhor da nossa televisão e do mundo dos famosos. Só pode ser ela, né, gente? Sônia Abrão. Vem com a gente nessa! Por escrever uma coluna em um grande jornal paulistano, a jornalista estreou no SBT como jurada em diversos programas. A gente está falando dos nossos semelhantes, então acho que a gente tem que questionar assim e tem que mudar as regras do jogo. Segundo ano de Rambo que conseguiu ser ainda melhor que o primeiro, Gugu. Superprodução, acho que até o Sylvester Stallone ia curtir. Até hoje, sua opinião é importante. Sempre é convidada para votar nos melhores do ano no Troféu Imprensa. Vamos lá, Sônia, primeiramente... Gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite, conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais aí sobre a sua trajetória, que é incrível, e sobre você também. Muito obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço o convite, viu? Sempre é muito bom ser entrevistada por pessoas que conhecem o meio, sabem tudo sobre televisão, aí é mais legal. Que bom. Sônia, eu já quero começar com você te perguntando sobre esses desafios de apresentar um programa de segunda a sexta-feira, ao vivo. Como é para você essa maratona aí? Porque a gente sabe aqui que não dá para ficar doente, não tem como passar mal. Como é isso para você? Olha, é uma batalha a cada dia, porque a gente adora fazer, gosta, né? Tá sempre ali, mas é isso bem que você falou, sabe? Às vezes não dá nem para ficar doente. Eu já apresentei programa depois de extrair um dente, sair do consultório direto para o estúdio, com cólica de rim, com dor de cabeça, olha, com uma série de coisas, mas quando você entra no estúdio, parece que tudo isso some, né? Fica só ali a ordem de comando, apresentar, curtir, vamos lá, e aí as coisas rolam, viu? Mas é uma maratona mesmo. Eu imagino essa maratona assim, ainda por ser ao vivo, né? Aquilo que a gente tem mais a questão, muita gente foge muito do ao vivo, prefere fazer gravado, principalmente na internet hoje em dia. Mas um programa mesmo ao vivo requer muito esforço, né? Não só seu como apresentadora, principalmente, mas de toda uma equipe, né? Que trabalha com você também, né? Claro, da direção, né? O diretor fica maluco, assim, mas eu prefiro o calor da coisa ao vivo, sabe? Tá ali falando coisas no calor do acontecimento, poder mostrar na hora em que tudo rola. Mesmo os erros, eles são muito sinceros e são muito espontâneos. Não tem como tirar, né? Você sabe que tem uma coisa que a gente fala muito entre a gente, programa gravado, a gente começa a errar um monte de coisas, sabe? É muito engraçado. Aí volta, regrava. No programa ao vivo isso não rola. É muito engraçado, é muito difícil acontecer. Mas no gravado parece que é outro timing, outra coisa, a gente perde um pouco. Perde um pouco essa naturalidade, né? Sônia, cada vez mais as pessoas, o público, ele tá mais voltado para a internet. Um exemplo disso é a questão dos streaming, né? Que hoje em dia a gente vê que tá uma febre, várias concorrências, é como se fosse aquela época que surgiu as emissoras, né? É uma querendo aqui um programa, outra aqui, surgindo tantas. E nessa era de internet, de streaming, o que você acha que vai ser o futuro da televisão? Olha, eu acho que a gente vai continuar, né? Eu acho que existe um namoro, quase um casamento de televisão com a internet, da TV aberta com a internet, com o a cabo, e uma fica assimilando coisas da outra. A gente sabe que muita gente do a cabo adoraria fazer TV aberta, assimila coisas da TV aberta, e a TV aberta está fazendo o contrário também, né? Está assimilando linguagem de internet, a gente vê muito isso nas vinhetas, nos
comerciais, nas passagens dos programas, nas próprias chamadas, sabe? A gente já sente uma linguagem mais leve, mais moderna, mais ágil. Tudo isso veio de lá, tudo isso veio do YouTube, não é? Veio dos canais a cabo. Então, acho que vai acontecer isso. O público para todas as mídias existe. O que você tem que fazer? O seu trabalho do seu segmento, da sua mídia, é sempre muito bem feito, né? E sem estacionar. Aí o público escolhe, não tem jeito, não tem bola de cristal. Hoje em dia o público ele tem variedades, né? Ele pode estar assistindo tanto, inclusive vocês agora do A Tarde é Sua também entraram nisso, porque o público agora pode assistir tanto na TV quanto pelo YouTube, né? Exatamente, tem isso também, não é? De você poder estar em mais de uma mídia, né? De uma maneira de mostrar o seu trabalho. Então, eu não acho, porque muita gente fala assim, é o fim da TV. Quando surgiu a TV, eles falavam era o fim do rádio. Lembra essas coisas? Mas isso não acontece. A mesma maneira, falava, os jornais vão acabar, as revistas vão acabar. Estão aí, muitas delas mudaram, deixaram o impresso para ir, não é? Justamente para o virtual, mas todos continuam aí, então acho que as coisas se acomodam de uma maneira muito positiva, eu acredito nisso, não sei se eu sou otimista, mas eu acredito nisso. Mas eu acho que cada coisa tem o seu espaço, independente do tempo. A gente vê os casos dos vinis que voltaram hoje em dia, muita gente começou a comprar vitrola por conta dos vinis que voltaram, então o rádio. A minha mãe, inclusive, até essa semana pediu de presente um rádio. Aí eu fui para comprar em vários estabelecimentos e nenhum estavam vendendo mais. Até que eu encontrei e comprei para ela para você ver o amor que ela tem pelo rádio. Então é algo que, apesar da televisão, do streaming, da internet, tá aí, tem muita gente ainda que consome rádio, que consome revistas, que vão até as bancas de revistas comprar para ler. Então acho que independente do tempo, cada produto, cada coisa tem seu espaço, né? Só isso que é legal, porque a gente consegue ver que o público ele não se perde devido à modernidade, devido ao que está mudando hoje em dia, né? Sônia, acabei de falar em rádio agora e você tem uma história muito legal com o rádio, né? Você começou no rádio, você foi a terceira mulher, inclusive, a apresentar um programa em horário nobre, não foi? Na rádio. Você sente falta disso? Olha, sabe o que eu sinto? Outro dia eu estava colocando um TBT aí, que foi um momento muito legal na Rádio Capital, isso, aquilo, e era a gente poder conversar com o público que ouvia nosso rádio. Então, tinha momentos, épocas do ano, que a gente chamava o público para a porta da emissora, e era muito legal isso, era um auditório na rua, sabe, uma coisa ao ar livre, assim, a gente fazia o programa, e eu estava colocando esse TBT, era uma foto disso, mas bateu uma saudade que eu falei, gente, olha, eu acho que qualquer dia eu volto, porque é muito forte essa ligação. O pessoal de rádio, os ouvintes, eles são muito mais fiéis que o público de TV, porque o laço afetivo é mais forte, porque eles não consomem a sua imagem, o seu visual, se você é fashion ou não, a cor da roupa que você está usando, seu cabelo, se é bonito, se é feio, não interessa, interessa a sua mensagem, o tom da sua voz, é a maneira como eles te assimilam mesmo, como companhia, como amigo. Então, acho que isso é imbatível mesmo em rádio para mim. Sônia, a gente percebe que o programa O A Tarde é Sua, ele já está aí há tantos anos na TV aberta, 15 anos já na TV aberta. Qual é o segredo, Sônia, do sucesso de todo esse tempo, que é essa guerra de audiência? Juan, eu não tenho a mínima ideia, nós não temos, não é? Quando a gente completou 10 anos, nós fizemos uma reunião com a equipe, o diretor, essa coisa toda, e a gente ficava se perguntando, gente, como, né? Porque todo mundo sabe que programa diário desgasta muito rápido a imagem do apresentador, o próprio programa, né? Às vezes acaba cansando, e com a gente, graças a Deus, por enquanto isso não aconteceu. Quer dizer, a gente não sabe o que é, mas alguma coisa certa a gente faz.
né? Porque realmente é o público fiel. A gente muda de emissora, a gente muda de horário, essa coisa toda, mas a nossa audiência está sempre lá. Isso é mágico. Eu acho que vem muito do estar atualizado. A gente sempre se atualiza, a gente não estaciona naquela fórmula, né? Nosso programa já teve várias fases, inclusive a factual, a policial, a puro entretenimento, aquela que mesclou as duas coisas, e a gente foi sobrevivendo, né? Muito legal. E uma coisa que A Tarde é Sua me chama muito a atenção, que a repercussão, às vezes, ela é maior que a própria audiência do programa, porque uma palavra que você fala, de repente, vira manchete em tudo quanto é lugar. Sabe uma coisa assim? A gente estranha bastante isso, mas é muito positivo, é muito legal também. E essa repercussão é legal porque o público, aquele público que acaba não vendo no dia, acaba vendo depois também nas outras maneiras, que é nas virtuais, por exemplo, né? Isso que é muito legal. Domingão passa para Thiago Leifert, é uma matéria bem longa contando tudo o que aconteceu. Sônia, o seu diretor também é seu irmão, né? E a gente percebe que você tem uma admiração muito grande pelo profissional que ele é, por tudo que ele fez durante todos esses anos. O que você pode compartilhar com o público de aprendizado mesmo, de não só familiar, mas como profissional mesmo? O que aprendizado você consegue compartilhar com a gente? Olha, você sabe que familiar é aquela coisa, né? A gente tem a mesma formação, a mesma educação, os mesmos valores, praticamente, cada um, claro, assimilando de acordo com a sua personalidade, com a sua individualidade. Agora, profissionalmente, eu aprendo todos os dias, porque, assim, o Elias, ele é o rei da estratégia, eu nunca vi. Ele entende tudo de Ibope, ele entende tudo de televisão, na verdade. E a minha escolha inicial de trabalho nunca foi televisão, né? Sempre foi um veículo que, na verdade, eu rejeitava um pouco, porque mexe muito com a imagem, com a vaidade das pessoas, né? A maior parte se sente a nata da humanidade, porque tem a cara no vídeo, o microfone à disposição, então eu não gostava. Trabalhava porque tinha coluna de televisão, os programas convidavam, eu sempre achei muito importante conhecer o veículo, a engrenagem, os profissionais, porque quando você vai fazer uma crítica, você é menos injusto, você sabe em que chão você está pisando, né? Então, minha coisa com televisão era essa e nada mais do que essa. E ele não, ele sempre foi do vídeo, do áudio, dos comerciais, né? Trabalhou na Globo, trabalhou na SBT, trabalhou na Band, ele trabalhou em várias emissoras. Então, ele entende de verdade. E essa coisa dele entender foi que foi me passando muita segurança na TV. Então, quando eu entro no estúdio, eu sei que é ele que está lá, eu entro segura, sabe? Tem coisas que eu nem questiono, que ele fala assim, agora é isso. Para mim, agora é isso. Eu não vou nem discutir, porque ele está com os números lá em cima, ele conhece o veículo, ele conhece a reação do público, ele conhece uma matéria, assim, só de olhar para ela, ele fala, isso vai, isso não vai. Em termos de vai dar certo, não vai dar certo. Vai despertar curiosidade, não vai. É útil, não é útil, sabe? Uma coisa assim. Então, para mim, é muito legal. Eu chego lá, eu apresento, sabe? Mas eu tenho quem me guia, eu tenho o meu guia. E isso, olha, faz muita diferença. Para confiança, para poder apresentar como isso faz toda a diferença, né, Sônia? Com certeza. Tá aí, ó. Então, talvez esse seja um dos segredinhos lá do sucesso, de 15 anos, né? Hoje em dia, a gente percebe que há muitas maneiras de se fazer jornalismo, né? E a gente percebe que, com o tempo, isso vai mudando, né? O que você acha, com todo o seu tempo de carreira, de profissão, o que você acha que deve permanecer no jornalismo e o que a gente deve eliminar? Olha, eu acho que nesse decorrer de tempo todo, né, comecei lá fim dos anos 80, começo dos 90, são muitas décadas já, 2, 3 quase, mudou e mudou para pior.
a partir do advento da internet, porque aí todo mundo, né, que se sente crítico de televisão, a gente fala, a gente tem 210, 213 milhões de técnicos de futebol, que é a nossa população. Isso começou a virar mais de 200 milhões de pessoas que se sentem diretores, apresentadores, sabe, esse tipo de coisa, ator, atriz. Então, todo mundo acha que pode estar dando pitaco sem entender do assunto, sem conhecer isso. Então, o que a gente viu? A gente via antes as colunas de televisão, em jornais gabaritados, né? até nos tabloides mais populares, essa coisa toda. Normalmente, quem escrevia sabia do assunto, se dedicava àquela área. Com o advento da internet, é paraquedista para todo lado. E isso influencia de uma forma negativa o trabalho da gente, porque eles são tantos que parece que todos agem da mesma maneira. Até nós que somos veteranos, que o público já conhece, que a gente tem um nível de credibilidade bem legal, às vezes até nós, profissionais, somos afetados por essa imagem negativa que vem desses blogs sensacionalistas, que vem desses sites que realmente, né, pegam uma linha no meio de uma matéria e transformam numa manchete que não tem nada a ver realmente com o texto, que é só para chamar atenção, capta o leitor, e eu acho isso uma armadilha, isso não pode ser feito. Olha, é dos primórdios do jornalismo você não fazer esse tipo de coisa, né? Você criar uma manchete até de impacto, mas desde que nela já esteja contido a verdade do fato. Hoje a gente vê que não é isso, coisa nenhuma. Então, isso me irrita, isso me revolta, isso me envergonha, porque eu acho que, sabe, você ter que ver esse tipo de coisa ou ler esse tipo de coisa é muito triste. Eu acho que o nível do colunismo, da cobertura do mundo dos famosos, que sempre existiu, e o público ama de paixão, né? A mídia pode não gostar tanto, mais elitizada, aquela coisa toda, mas o público ama e adora. Então, acho que esse público tem que ser respeitado, sabe? Você não pode jogar lixo para eles lerem como se aquilo fosse entretenimento, como se esse é o mundo dos famosos, ou se esse artista disse uma coisa que, na verdade, ele não disse. Eu acho tudo isso péssimo. Então, esse tipo de coisa, realmente, eu não aceito, e é o que eu mais lamento desde do advento da internet, que as pessoas completamente desautorizadas em termos de conhecimento, né, da área, começaram a praticar. Fazendo uma pesquisa sobre você hoje, lendo um pouco mais, eu me deparei com algumas matérias desse tipo, assim, sabe? Que, isso, aquilo, e a gente entra para ler e a gente vê que não é nada disso. E Sônia, você é jornalista, mas também você é uma artista, né? Mesmo que seja uma artista do jornalismo, né? E como todo artista, a gente sabe que há aquela curiosidade da sua vida pessoal. E eu acabei entrando até em algumas manchetes desse tipo, que nem Sônia Abrão declara um namorado. E isso é algo que hoje em dia desperta curiosidade. Como você consegue, Sônia, ter a sua vida pessoal tão reservada como você tem, mesmo sendo uma artista do jornalismo? Tem a ver com a minha natureza mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Aliás, eu passei muito tempo da minha vida, principalmente na adolescência, quando a gente é mais problemático, tentando ser invisível, sabe? Eu estava escondida atrás dos meus livros, depois, como profissional, eu estava escondida, sabe, atrás da minha máquina de escrever, eu estava fechada numa viatura, eu ia para a rua, mas ninguém estava me vendo. Iam ler o meu texto, no máximo ver uma foto. Porque eu sempre me sentia assim, eu sempre fiquei muito na minha bate-caverna, cuidando da minha própria vida. Eu não gosto de exposição, por incrível que pareça, eu não gosto. Então, se eu tenho essa exposição profissional, a minha vida pessoal, eu não quero que seja assim, não é? Mas também não premeditei, não tomei medidas, nada, não é assim, eu fico só na minha de verdade. Sônia, e as manchetes que vocês dão na Tarde é Sua diariamente, você já se deparou com alguma manchete que você falou, nossa, essa pessoa de novo tá querendo aparecer, isso é mentira, você
mesmo sabendo que aquele artista ali já tem um histórico, teve alguma coisa assim específica que te chateou muito? Você sabe que às vezes acontece, eu acho pior do que isso, que você já conhece aquela figura, que você já acompanha há um tempo, e de repente você vê que fala uma coisa numa entrevista que a gente, como é profissional da área, já conhece há muito tempo, sabe que não é verdade. Aquilo é meio chocante. Então, o Vladimir Alves, o Thiago Rocha, né, o Felipe Campos, que somos nós que formamos a bancada do programa, a gente meio que esclarece o público nesse sentido, sabe? Às vezes tem coisas que a gente fala, não era assim, a gente sabe que não era assim, né? E a gente começa a conversar e mostrar que nem tudo que está aí é a verdade. E quando tem alguma manchete, eu não vou lembrar alguma agora especificamente para te falar, que a gente sabe que é uma mentira, e a gente fala de verdade mesmo, sabe? Gente, olha, isso não é verdade, a gente já conheceu, a pessoa já falou outra coisa numa outra época, a gente dá uma desmascarada mesmo, porque não é justo fazer isso com o público que segue há tantos anos, né? Colar uma mentira, criar uma ilusão, não acho honesto. E agora a gente percebe que há um movimento muito grande com isso, de criar ilusões, criar mentiras para lançamento de coisas, né, Sônia? Sim, é impressionante, né? Você vê aí cantoras inventando namoro, posando com bonitão, e vem lá e lança uma música, sabe? Alguém vai entrar em reality show, inventa um escândalo, ou uma doença, ou uma tragédia que é lamentável, para depois anunciar que está no reality show. Isso é brincar com o público, né? Sabe? É brincar com o público, é brincar com a própria vida, não é? Que coisa. Eu acho que essas coisas, sei lá, eu sou muito espiritualista, mas eu acho que esse tipo de coisa tem um preço, sabe? De energia, do que você está plantando, não é uma coisa legal. Eu acho que isso mexe depois, vai mexer com você por inteiro. Isso, a gente percebeu recentemente que você ficou bastante abalada com a notícia da morte do filho do Roberto Carlos, o Dudu, né? Que você foi pega de surpresa nessa ocasião, né? Nossa, sabe? Eu voltei do comercial e sabia que ele estava mal, né? Eu e a Marcinha Pelvezan, que estava ali do meu lado na bancada, desde o começo do programa, a gente vinha recebendo a informação e estava em contato com os amigos mais chegados, essa coisa toda, estava sabendo que a coisa estava séria, estava delicada, mas sei lá, ele já tinha passado por isso uma vez, tinha superado, tinha ficado curado, e de repente, 2 anos após, a doença reaparece, né? Então, estava na UTI e eu, dentro de mim, juro mesmo, tinha maior esperança que era uma coisa passageira, que a próxima informação seria, olha, está melhorando, foi para a semi-UTI, da semi-UTI, depois a gente ia poder dizer que ele já tinha ido para o quarto, e depois a gente já ia poder dizer que ele tinha ido para casa. Aí eu volto do comercial, quando eu me sento e olho para minha mesa, a manchete assim, sabe, morre o Dudu Braga, olha, não deu para encarar, não deu, foi uma coisa assim no estômago que foi difícil segurar. Essas horas é bem difícil separar, né, o pessoal do profissional. Horas. Nossa, não dá. E assim, nessa hora é a questão do ao vivo que eu te falo, né, para o bem ou para o mal, mas você tem que segurar a onda de qualquer maneira. Isso, mas a sua reação, ela demonstrou muito para o público essa questão da gente, às vezes, não estar preparado para uma notícia, mas a gente precisa, sim, dá-la ao público, precisa passar da melhor forma. Eu acho que foi muito isso que você fez, você conseguiu, ali, naquele momento de surpresa, você conseguiu passar para o público que realmente o coração estava sentindo também, e às vezes isso é a televisão, é o ao vivo, né? Ele morreu, mas puxa vida, eu achei que ele tivesse mal, mas eu não achei que ele tivesse. Ele estava sim, mas aí agora de tarde não aguentou. Nossa, gente, mas não dá para acreditar nisso. Sônia, agora eu quero falar com você sobre aqui a pessoa que criou essa casa, que pensou em ter no SBT, que é o Silvio Santos. Como ele entra na sua vida, na sua história? A gente sabe que você tem uma amizade com ele, uma admiração muito grande. Inclusive, a gente vai passar agora aqui um vídeo de um programa que você participou dele. Ela tem uma cultura, ela tem uma maneira de colocar as coisas. E no programa do Paulo Lopes, ela tem uma sensatez que eu tenho inveja.
Muito obrigada, Silvia. Estou muito honrada de estar aqui tomando uma caroninha com o Sérgio Malandro. É um dia histórico na carreira do Silvio, na TV brasileira. Foi a volta dele dos Estados Unidos após aqueles meses de angústia da gente, que não sabia se ele ia voltar para os palcos ou não, se ele teria perdido a voz ou não, e a gente não ia mais ter ele aos domingos. E aí ele volta, graças a Deus, lindo, perfeito, desse jeito, falante, querendo explicar tudo. Foi um dia de glória, que a gente teve o nosso domingo de volta a partir do momento que ele estava ali. Eu nunca vou esquecer esse dia. E eu fiz uma pergunta para ele que ele ficou respondendo um tempão, assim. Foi muito legal. Eu acho assim, eu acho o Silvio um mestre, né, da comunicação, é o maior que nós temos, é o maior, sempre vai ser. Ele é um fenômeno, ele vem de uma geração de profissionais que eu falo que já nasceu pronta. Eles são realmente insubstituíveis, é ele, é Hebe, é Chacrinha, né? São os grandes comunicadores, grandes artistas também, tem ótimos atores que estão aí, que é Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Natália Timber. Você tem um elenco imenso de artistas que eles estão em atividade, né, com mais de 80 anos, é uma coisa muito linda isso. A gente perdeu a Hebe, a gente perdeu o Gugu muito precocemente, inclusive, mas a maior parte deles está aí. O Gugu era de uma outra geração. Então, sempre foi referência e sempre vai ser. E eu acho, eu me sinto muito privilegiada de ter começado a trabalhar nessa época, porque foi uma época em que esses grandes nomes, eles estavam no auge das suas carreiras, sabe? E eu, com essa história de depois ser designada para ser colunista de TV, começar a frequentar os locais, cada participação minha nos programas, né, enquanto muita gente encarava como, minha chance de aparecer, para mim era uma aula, juro para você, eu não me incomodaria nem que não me chamassem para falar, desde que eu pudesse estar apreciando o trabalho de cada um, a espontaneidade, a maneira, o talento, a sensibilidade, o jeito de lidar com o auditório, que era uma coisa, né, encantadora, assim, impressionante. E eu fui aprendendo muito, e assim, a proximidade, houve uma época que ele, inclusive, me dava muitas dicas, porque se eu não deixei de fazer rádio, se eu fiquei em rádio, foi porque o Silvio me disse, não saia, sabe? Você tem carreira, você tem futuro. Eu acabei ficando 10 anos no rádio, era para ter saído no primeiro ano em que eu entrei. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Se eu fiquei conhecida mais pelo público, foi porque ele me chamava todos os anos para o Troféu Imprensa, né? O SBT, antes mesmo de eu ter o Falando Francamente, era a minha casa, porque eu era chamada para todos os programas. E sempre foi um prazer. Participava de tudo. Eu continuo tendo, mas enorme número de amigos lá dentro. Vou voltar agora, dia 23, para fazer o Teleton, participar de coração com o maior prazer. Então, ele é muito fundamental na minha vida, em termos de abrir espaço, em termos de dar dicas importantes, em termos de ter sido um professor para mim, a cada vez que eu tive o privilégio de estar com ele no estúdio e participando de um programa dele. Então, eu tenho um maior carinho, uma admiração, sou fã de carteirinha, e eu acho que ele é insubstituível. Que bom, é verdade, é insubstituível. Hoje na TV, assim, como comunicador, lidando com uma plateia gigantesca, a gente não tem outra pessoa, né? Não tem outra referência, né? Sônia, você tem algum sonho, para finalizar, você tem algum sonho que está guardadinho lá no fundo, que você um dia pretende colocar em prática? Eu tenho. Meu sonho é viajar ao mundo mesmo, sabe? Porque, assim, antes de eu começar a trabalhar em jornal, essa coisa toda, a sair da faculdade mesmo, eu pensava em ser correspondente de guerra, porque eu já tinha de guerra. Veja só. Eu sei, eu sou aventureiro que ficou na gaveta, né? Porque eu queria mesmo cair no mundo. Nunca pensei em casar, em ter filho, em constituir família, em criar raízes, nunca. A minha história de projeto e de sonho era totalmente o contrário.
contrário, era uma mochila nas costas, correndo o mundo e cobrindo todos os principais acontecimentos do planeta. Não deixava por menos disso, né? Mas a vida tem seus próprios caminhos, essa coisa toda. Agora, casei, tive filho, fui para a televisão que eu nunca imaginei, essa coisa toda. Mas, assim, o projeto original eu acho que continua, não para cobrir guerra, mas o de desvendar o mundo com toda certeza. E Então, ainda eu tem penso muito assim, tempo ainda. se Deus quiser, né? E Vai a ter, gente vai. tiver uma saúde boa, porque isso exige saúde Muito, realmente, eu volto. Nesses tempos todos, claro, fui viajando, fui conhecendo muita coisa, amo, é minha paixão de vida. Mas aí eu vou voltar. E aí ninguém me pega por aqui, não. Eu vou estar de pé na estrada mesmo, aí eu vou dar uma sumida. Vai que Não vai. quero nem mais trabalhar. Sônia, queria te agradecer muito por essa entrevista, te desejar muito mais sucesso, que você consiga realizar todos os seus sonhos, inclusive esse que eu quero acompanhar aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe mais ainda com muita saúde para você e sua família. Obrigada para você também, tá? Muito sucesso aí, tô adorando essa ideia de vocês estarem nas redes, acho que é muito legal. Que bom. Tá? Grande beijo, tá? Beijo, tchau. Tchau. Querida, até. Tchau.